E durante esse tempo de eleição, eu quis falar o que eu vou falar hoje, mas eu deixei para falar depois, para ninguém pensar que eu estou falando de eleição. Não estou falando de eleição. Eu estou falando de algo que eu tenho percebido, e que nós precisamos de voltar para a linha certa do Evangelho. Nem todos aqui votaram no Bolsonaro. Eu sei disso. Alguns me disseram que não iam votar. Mas nenhum deve sair da igreja por causa disso. O que nos une não é posicionamento político. Eu não oculto as minhas coisas. Todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro. Todo mundo, quem anda comigo aqui há mais de 4 anos, sabe o quanto eu tenho aversão à ideologia esquerdista. Você sabe disso, porque é contra o Evangelho. As coisas estão tomando uma proporção que não é apropriado para nós. Domingo, recebi dezenas de mensagens e ligações, principalmente irmãs, porque as irmãs são mais honestas, elas têm coragem de expressar-se. Chorando assim, meu Deus, choro de desespero. E alguns na segunda-feira de manhã me ligaram que nem dormiram à noite, acordaram chorando. Preste atenção. Você deveria fazer como se não fizesse. Depois, muitos irmãos foram para a porta do quartel, pedir uma intervenção. Querido, isso vai contra as nossas convicções, nossos valores. Nós estamos aqui para defender liberdade, não para entregar a nossa liberdade para alguém. Eu não quero entregar minha liberdade para ninguém, nem para o exército. Eu quero ser livre para falar, livre para pregar, para me expressar. Não interessa. Ah, pastor, mas olha o partido que ganhou. Eu também fiquei triste. Também fiquei triste, não vou te negar. Mas a minha tristeza dura minutos, porque minha vida não é essa. Não estou aqui para mudar o mundo. Eu estou aqui para edificar a igreja do Senhor. Nem creio que esse mundo tem conserto. Fiquei triste. Você sabe, um ex-presidiário não poderia dar aula numa escola pública. Ele não poderia dar aula para o seu filho. Mas vai ser presidente do Brasil. Reconheço, é chato isso. Mas olha para cá. Como disse o presidente, nós temos que ficar dentro das 4 linhas da Constituição. Nosso país não é perfeito, mas é um sistema melhor do que os outros. A nossa Constituição é boa, não é ruim. Eu não quero outra. Não deveríamos pensar em destruir tudo que está aí. Pastor, eu tenho direito de ir para a rua? Tem. Mas não para pedir ditadura. Se o governo do PT aprovar alguma lei que vai contra os seus valores, aí sim, vá para a rua. Aí sim, vai lá, chama o seu deputado, o senador que você elegeu e fala, faz alguma coisa, rapaz. Mas assim, só porque perdeu o jogo, nós vamos querer mudar agora? Bagunçar tudo? Quer bagunçar para quê? Então, eu quero te falar como seu pastor. Volta à sobriedade. Vamos largar a embriaguez de lado. Essas coisas embriagam. Muitos irmãos, muito interessante, né? De 2 em 2 anos, ou de 4 em 4 anos, eu chego aqui e falo, irmão, tem esse irmão que a gente vai apoiar na eleição. Eu faço isso 1 ou 2 cultos só durante 2 ou 3 minutos. E vota quem quer, nunca obriguei ninguém. Mas tem irmão que acaba comigo. Você está interessado, você está apoiando, mas eu nunca fui fazer campanha para ninguém. Eu sou pastor. Meu chamado é outro. Aí quando foi agora, meu Deus, quanta acusação em cima de mim. Quanta pressão em cima de mim, porque eu não estou fazendo campanha. Não fiz. Sabe por que eu não fiz? Para eu poder chegar aqui agora e te dizer, eu amo você. E quero te ver sóbrio. O governo não é o que eu acredito. Não é, mas ganhou. Não, pastor, não acredito. Então prova se teve roubo. Se provar,
Aí sim, mas se não tem prova, irmão, vamos voltar para o trabalho, vamos ganhar dinheiro, vamos servir a Deus, vamos ter filho, vamos casar nossos filhos, vamos viver a vida por amor ao Senhor, eu te falo isso. Irmãos, a igreja está perdendo demais com isso. Nós vamos crescer com muita dificuldade agora, porque as pessoas fecharam o coração para nós. Elas não querem vir no culto, porque elas acham que nós somos de um partido político, e nós não somos. Nós podemos ter fechado a porta do reino para muita gente, não da salvação, porque a salvação não depende da igreja. Basta ela invocar o Senhor, mas não vão estar conosco. Vai ser mais difícil multiplicar, vai ser mais difícil encher os encontros. Vamos ter que orar mais. Nós não ganhamos muito com isso. Agora você como membro, claro, você tem todo direito de ir para a rua. Mas eu como pastor, tenho que ter cuidado. Porque a minha palavra é muito importante, eu tenho algo para te dizer, e eu quero que você me ouça. Sem pensar que eu tenho interesse político por detrás, que eu não tenho. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu escrevi uma carta, agora eu nem sei se eu leio ela aqui. Vou ler, pega aí na revista. É muito simples, é algo muito simples, não é nenhum um tratado, um discurso extraordinário, é só uma coisa pequena que estava no meu coração. Eu gostaria que você ouvisse. Vivemos dias angustiantes e proféticos. Infelizmente, o resultado das eleições foi frustrante para a maioria de nós, mas mostrou o desejo da maioria dos brasileiros. O que nós podemos fazer sobre isso? Devemos respeitar. Respeita a regra do jogo. Quando você ganha, faz festa. Quando você perde, saia com dignidade. Respeite a alegria do outro. Não trate como seu inimigo porque ele votou no outro partido ou no outro candidato. Não, não faça isso. Não trate seus familiares, seus colegas de trabalho como adversários seus. Não são. Para com isso. Você não é militante de um partido. Você é servo de Deus. Eu te digo isso pelo Espírito. Essa é uma igreja ungida. Aqui, olha irmãos, aqui qualquer coisa que a gente faz, a unção vem na hora. A gente fala, vou cantar um cântico, a unção vem assim, um negócio instantâneo. Porque você é ungido. Você é ungido. É normal ficar triste, mas não fique desanimado ao ponto de desistir de lutar pelos valores em que acreditamos. Independente de quem for o presidente, nós continuamos defendendo os mesmos valores. Sou contra o aborto. O presidente é a favor. Azar dele, eu sou contra. E vou falar que eu sou contra. E se houver oportunidade, eu vou falar nos meios que me abrirem. Eu sou pastor, nós temos uma rádio, eu falo no espaço que Deus me deu. Vou continuar falando, mas eu quero ter liberdade para falar isso. Sou contra. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O outro candidato ganhou, ele é a favor. Fazer o quê? Assim é o mundo. É assim que o mundo funciona. Tem gente que quer, eu não quero. Vou continuar defendendo o mesmo valor que eu defendia. Não mudei nada. E não quero perder a liberdade. Se amanhã ou depois algum político vier com alguma lei para tirar a nossa liberdade, acredite, virá esse dia. Aí sim, nós temos que nos levantar e dizer, não aceitamos. Pela liberdade vale a pena fazer isso. Mas para entregar a liberdade não faz sentido. Um dos valores mais importantes que defendemos é a liberdade de culto e expressão. Mas lamentavelmente vemos irmãos clamando por uma ditadura militar. Isso é absolutamente contraditório. A democracia é o melhor sistema para se viver, para se edificar a igreja, pela pregação do Evangelho. Um presidente não possui tanto poder como alguns imaginam. Daqui a 4 anos, todo o processo se repetirá. Enquanto isso, deveríamos defender o bom funcionamento de todas as instituições, para que vivamos em paz, num país em ordem. Quando o tempo chegar, daqui 4 anos,
teremos a oportunidade de possivelmente eleger outro governante que esteja alinhado com os nossos valores. É assim que funciona. Essa é a regra do jogo. Vamos jogar. Vamos fazer desse jeito. Os irmãos estão comigo hoje? Quantos aqui realmente confiam em mim como pastor? Estou te falando uma palavra de pastor para a ovelha. Revoluções, disrupções políticas nunca terminam bem. E a história comprova isso. E essas coisas são sempre uma séria ameaça à liberdade. Não caia nesse engano. Nós não estamos aqui pregando revolução. Nós queremos mudar sim o Brasil, se é que podemos dizer assim, mas pelo novo nascimento, pela pregação do Evangelho. É o único jeito, filho. É o único jeito. Precisamos nos lembrar que somos igreja e não partido político. Cabe a nós um ministério de intercessão pelo país, pelos cristãos no poder e pelos problemas que afligem o povo. Também temos um ministério profético de denunciar a corrupção, a injustiça e principalmente anunciar o Evangelho da graça, ensinando a cada crente a vida plena em Cristo. Sempre vamos nos posicionar contra práticas ideológicas que contrariam a vontade de Deus revelada na Escritura, mas nunca nos esqueçamos que somos o baluarte da verdade do Evangelho. Somos cidadãos neste mundo e, como tal, podemos ter uma posição política, mas isso não deveria nos embriagar ao ponto do que temos visto nesses dias. Eu te exorto em nome de Jesus, saia da embriaguez, venha para a lucidez da luz do Evangelho. Você não é um militante político, você é embaixador do reino de Deus nessa terra. Evidentemente, existem alguns cristãos que foram especialmente vocacionados para a tarefa política. Tem sim. Deus chamou alguns para isso. Não me chamou, mas chamou alguns. A esses devemos apoiar o quanto pudermos, desde que não se afastem dos valores que defendemos. Devemos ter cristãos envolvidos, sim, irmãos que têm esse chamado, em partidos políticos, sindicatos, associações profissionais e em todos os poderes da República. Mas eles nunca podem se esquecer da sua verdadeira missão, que é influenciar de todas as formas para que vivamos uma sociedade alinhada com os princípios morais da palavra de Deus no espírito do Evangelho. Se você tem um chamado para ser sindicalista, aleluia. Se você quer se envolver na sua classe, lá na associação de classe, aleluia. Você quer ser um juiz, aleluia. A igreja tem que ter gente em todo lugar, porque Deus chama, cada um siga a sua vocação. Nessas eleições a igreja evangélica ganhou e perdeu. Ganhamos no sentido que elegemos um Senado e uma Câmara dos Deputados majoritariamente conservador. Isso significa que dificilmente um presidente conseguirá aprovar leis injustas. Mas perdemos porque muitos se tornaram tão militantes que em suas igrejas, qualquer pessoa que manifeste outra opinião é excluído ou convidado a se retirar. Mas não aqui. Isso contradiz nosso chamado para o ministério da reconciliação e fere a unidade da igreja. O que nos une é Cristo e não a nossa posição política. Mesmo tendo opiniões diferentes, devemos adorar juntos. O fato de muitas igrejas terem publicamente tomado uma posição partidária afastou uma parte dos crentes das igrejas. Não devemos defender partidos, mas valores. Eu falo como igreja. Você, como cidadão, tem liberdade de fazer isso. Eu, como pastor, deveria ter cuidado. Precisamos rapidamente voltar ao bom senso. Não podemos perder de vista a realidade do mundo espiritual. Como reino da luz, precisamos combater as forças de Satanás, mas fazemos isso essencialmente com as armas espirituais, com oração, pregação do Evangelho. A luta por um sistema mais justo e por leis mais justas não é suficiente para mudar o país. Precisamos que haja conversão, novo nascimento. No final, o que fará toda a diferença é o novo nascimento. E ele só acontece pela pregação do Evangelho da graça. Precisamos nos lembrar que o Senhor governa a história. Tem um rei sentado no trono. E que esse mundo vai passar. Nunca se esqueça que este mundo está entesourado para o fogo do juízo. Mas nós aguardamos a nova Jerusalém que vai descer do céu. Volto a dizer, não estou aqui condenando e nem querendo tirar a sua liberdade.
Você tem todo o direito de sair, manifestar, ir para a rua. Eu só quero que você saia da embriaguez. Tenha bom senso. Pondera nas coisas. Você foi chamado para pregar o evangelho acima de tudo. E não se apegar tanto a este mundo. Entende? Paixões são coisas mundanas. Precisamos ter muito cuidado com elas. A única paixão, e a Bíblia nem usa essa palavra, deveria ser direcionada para as coisas do céu. Mas hoje o que eu percebo é que muitos irmãos são mais apaixonados pelo Brasil do que pela igreja. Muitos pastores, porque eles dizem, não, ser patriota é uma virtude. Ser bom filho também é uma virtude. Mas o que Jesus disse? Se alguém amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Se você ama o Brasil mais do que a Cristo, você está incorrendo no mesmo erro. Eu também amo o Senhor e amo a sua casa. Quero o melhor para o Brasil? Quero. Mas em primeiro lugar está o reino de Deus. Para mim o reino de Deus é primeiro. E o reino de Deus está reunido aqui hoje, porque está dentro de você. Dentro de você. Pastor, você está na contramão. Estou. Você está falando coisa que vai diferente de todos os pastores lá fora. Não ligo a mínima para isso. Eu só quero que você saiba que eu sou seu pastor e quero a sua bênção. Quero te abençoar. Quero te ver próspero. Quero te ver casado e feliz. Quero te ver criando os seus filhos num ambiente de prosperidade, liberdade, de vida. Entendeu? Não quero ver você numa trincheira, morrendo. Não quero ver você num ambiente de bagunça, de desordem. Não. Precisamos de ordem para pregar o evangelho. Nós somos defensores disso. Quantos dizem amém? Ah, mas olha aí quem ganhou. Irmãos, é o jogo. Está me ouvindo? Se porventura quiserem fazer algo fora das 4 linhas, como disse o presidente, aí sim você pode se levantar. Põe a boca no trombone. Mas ainda nem começaram. Entende? É óbvio que você deve continuar aprendendo. Os irmãos se tornaram muito politizados. Amém. Aprenderam muito de política. Glória a Deus. Não é? Use isso, mas sem paixão. Sem paixão. Quando eu falo paixão, estou falando de algo que produz cegueira. Que é algo completamente insano. Já viu torcedor fanático? Ele é louco. Ele perde totalmente a lógica. Faz coisas absurdas. Como se o time de futebol dele fosse alguma coisa. Não é nada. Não é nada. Mas quem consegue convencer ele disso? Não, pastor, você está exagerando. O Brasil é diferente. Mas a paixão é a mesma. É preciso ter cuidado. Quantos dizem amém?